Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Juliana e hoje nós vamos falar sobre o livro Sociedade do Cansaço. Essa foi uma leitura recente que eu fiz e vale a pena trazer aqui para o canal. Então vamos logo começar essa resenha. Primeiro ponto antes da gente começar é que, mesmo eu falando aqui sobre o livro, trazendo algumas interpretações, não deixe de ler esse livro. É um livro curto, rápido, e vale a pena você ler, tirar suas próprias conclusões e depois você volta aqui no vídeo e vê se concorda com elas ou se você tem alguma outra visão. Sociedade do Cansaço foi escrito pelo filósofo coreano Byung-Chul Han. Este livro foi publicado em 2010, só que ele só veio para o Brasil em 2015. E mesmo esse livro aí já tendo alguns anos, ele está super atual e o seu conteúdo dialoga diretamente com a nossa sociedade atual também. Na introdução do livro, no primeiro capítulo, ele vai trazer algumas comparações e analogias que comparam a nossa sociedade e algumas situações com termos médicos. Então ele fala que a gente nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, vírus. Então ele trata muito a gente como se fosse um hospital mesmo que está tentando tratar alguma doença. Ele diz em seu livro que cada sociedade, cada tempo tem a sua enfermidade. E no século XXI, a nossa enfermidade é neuronal. Ou seja, o que anteriormente a gente tinha antes do século XXI, que a gente teve aquele período de guerras, Guerra Fria, hoje a nossa sociedade, o problema dela são problemas muito mentais. Então ele diz aqui depressão, déficit de atenção, TDAH, burnout, ansiedade. Todos esses problemas, eles são muito presentes na nossa sociedade atual. Significa que antes não existia? Não, só que agora está mais acentuado. Acho interessante pontuar também que nesse primeiro capítulo, ele traz algumas questões sobre imigrantes. Imigrantes, sistema imunológico, defesa. Ele faz um pouco essa comparação também de como o nosso mundo ficou globalizado. Só que ao mesmo tempo que a gente tem um mundo globalizado, em que a gente tem constantemente fluxo de pessoas, fluxos culturais, fluxos econômicos, fluxo de ideias, a gente é um mundo também que a gente está construindo muitas barreiras, muitos muros. Como exemplo, a gente pode citar a fronteira com os Estados Unidos e México. A gente está tendo vários movimentos agora anti-imigrantes. Então, é contraditório esse movimento. Que ao mesmo tempo que a gente está aumentando a nossa globalização, a gente está querendo se separar, se distanciar e impedir e criar barreiras e fronteiras. Aqui a gente tem termos muito importantes que vai estar presente na obra do Byung-Chul Han, que é sociedade disciplinar e sociedade do desempenho. Ele divide basicamente em duas sociedades, o antes do século XXI e agora o nosso século XXI. A sociedade disciplinar era uma sociedade em que recebia ordens. A gente tinha os trabalhadores que iam em fábricas, por exemplo, que iam em seu serviço, eles desempenhavam uma função e recebiam ordens e tarefas e tinham proibições. Não pode fazer tal coisa, não pode sair em tal horário. A gente tinha uma sociedade disciplinar. E a gente também pode aplicar isso não só para os trabalhadores, a gente também teve bastante guerras que envolveu soldados, pessoas que se envolveram. Era uma sociedade de disciplina, você tinha que seguir ordens, você tinha que seguir alguém, cumprir ordens, obedecer. Hoje, ele já diz que a nossa sociedade é do desempenho, então você tenta ser alguma coisa, você está tentando aquele processo, você não propriamente precisa ter um chefe hoje. Hoje a gente tem muitas pessoas autônomas, empresárias de si mesmo, então a gente tem a sociedade do desempenho, que sempre tenta ali desempenhar, performar alguma coisa e não propriamente seguir alguém. Ele também vai fazer aqui uma comparação que a sociedade disciplinar é a sociedade da negatividade. Então, do não poder, não fazer isso, não ter o direito. Enquanto a sociedade do desempenho é a sociedade da positividade. E ele diz também que vários dos nossos problemas, como a gente disse anteriormente, vem desse excesso de positividade. Então, você pode fazer isso, você consegue, você pode melhorar, você pode fazer tal coisa. Essa ideia de você poder dá uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de que você consegue, sendo que você está num sistema que foi programado para isso.
Byung-Chul Han disse: no lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projetos, iniciativas e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Isso aqui é um movimento muito interessante, porque de fato, quando a gente olha essa mudança, principalmente pós-Guerra Fria, em que as pessoas não estão mais vivendo em constante tensão de guerra e conflitos, a gente olha a nossa sociedade hoje e essa positividade, ela dá essa falsa impressão de liberdade, essa falsa impressão de poder. Então hoje a gente tem a perspectiva de que se você estudar direitinho, fazer uma faculdade, você vai arrumar um emprego e você vai conseguir viver tranquilamente, sendo que isso, todos nós sabemos que é uma grande ilusão. A gente vive numa grande ilusão em que a gente acredita em que se a gente se esforçar, se a gente melhorar, se a gente estudar mais, se a gente ser mais produtivo, ser mais eficiente, a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Acho interessante que nesse livro também ele fala bastante sobre a depressão. A depressão é um fenômeno que já acontece, uma doença, que já acontece há bastante tempo, que já foi estudada por outros sociólogos também. A gente tem o Emile Durkheim, que até estuda os tipos de suicídio. Mas aqui ele fala da depressão como uma falha do nosso sistema. Ele diz o seguinte: depressão é a expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo. Então a gente tem essa pressão do desempenho, em que o próprio homem, ele sempre tenta ser alguém que ele não é agora. Então a gente sempre tenta melhorar, seja no quesito estudo, seja no quesito pessoal, a gente sempre tenta ser alguma coisa que a gente não é. Então a gente tem sempre essa pressão constante de sempre estar tentando melhorar. Em suas palavras ele diz: o excesso de trabalho resulta em uma autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Antigamente a gente, todos nós sabemos que a gente tinha a escravidão, mas hoje a gente também tem um tipo de escravidão, em que nós mesmos somos o explorado e o explorador. Então a gente se explora e a gente é o explorado. Então ao mesmo tempo que a gente se cobra em alguma coisa, a gente sofre com essa cobrança. Então ao mesmo tempo que a gente é o prisioneiro, a gente é o carcereiro também. Isso é muito mais profundo, porque a gente não está colocando a culpa em outro. A culpa é de nós mesmos. Nós mesmos estamos fazendo isso com nós mesmos. Em outro capítulo desse livro, ele também vai falar do excesso de estímulos, em que, como hoje a gente tem muita informação, muitos dados, hoje é muito fácil você ter acesso a alguma coisa. A gente tem um celular, a gente abre uma rede social e a gente já encontra várias informações de várias pessoas que a gente não conhece e muitos dados. Então a gente tem esse excesso de estímulos. Outra coisa interessante também é que ele vai falar da multitarefa. Eu achei muito interessante e veio na minha cabeça na hora o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Por quê? Porque Revolução Industrial, a gente estava ali começando, a gente sabe que o trabalhador, ele ia na fábrica e ele tinha uma função. Então, lá no filme Tempos Modernos, o personagem ele tinha a função de dar o parafuso. Uma função. Ele era um trabalhador alienado, porque ele não sabia do produto total, ele só fazia aquilo. Em compensação, hoje, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe as coisas, e a gente tem essa visão de multitarefas. Então hoje, por exemplo, uma pessoa, independente do emprego que ela busca, dificilmente ela só faz uma tarefa. Dificilmente. Então, ou ela acaba fazendo 2, 3, sempre são muitas coisas, você tem que ser bom em muitas coisas. Antigamente você tinha que ter o currículo da faculdade, estava ótimo. Hoje, para você ser contratado, você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma coisa a mais. Então isso sempre está levando as pessoas a fazerem mais cursos, a aprenderem mais alguma coisa, a fazerem coisas que geralmente não estão na sua área de trabalho, levam a outras áreas, profissões. E isso é ser multitarefa, a gente tem que saber várias coisas para a gente conseguir ali o mínimo
né, para conseguir um emprego, por exemplo. Nesse livro aqui, ele fala que essa multitarefa é um retrocesso. Daí ele diz também: se o sono é o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Pura inquietação não gera nada de novo. Então ele fala que a gente precisa desse tédio. Que hoje, quantas pessoas conseguem ficar paradas por muito tempo sem fazer nada? Hoje a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. O tempo tem que ser estratégico, o tempo tem que ser gerenciado. Então, eu vou lavar uma louça, mas eu vou escutar uma videoaula de alguma coisa. Eu vou na academia, mas eu vou estar sempre com o celular, talvez uma chamada com o meu chefe. Eu vou correr, mas eu quero também escutar uma aula de inglês. Então é sempre várias coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue ficar parado, o tempo tem que ser produtivo. A gente está sendo programado para o tempo ser produtivo, é muito difícil a gente ficar parado. E aqui ele afirma que o ficar parado, o tédio, ele também é importante. Como ele diz, a pura inquietação não gera nada de novo. A gente precisa ficar um pouco sozinhos com nós mesmos e ter os nossos pensamentos. A gente precisa pensar também, não ficar só se ocupando com outras coisas, seja ficar rolando feed no celular ou qualquer outra coisa, mas a gente precisa ter esse tédio. Ele fala que o tédio, ele é importante. Outro ponto interessante também, que ele fala que a vida também é como se fosse um jogo, em que a gente sempre tá tendo que subir de nível. Então nunca tá bom, você sempre tem que fazer alguma coisa para ir pro próximo passo, alguma coisa para melhorar. Ele também vai dizer muito como a gente vive em uma bolha, em que o que está em volta é realmente os nossos reflexos de nós mesmos. E eu acho que isso se encaixa muito em redes sociais hoje. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem Instagram ou alguma outra rede social, e você já percebeu que o seu feed, ele só tem coisas que você gosta. Ele só vai mostrar coisas que você gosta e você vai viver naquela bolha, a bolha dos seus autorreflexos. E para finalizar todo esse conteúdo que é muito impactante e muito forte, a gente tem ali como mensagem principal de que a gente é o sistema, a gente sustenta esse sistema. A gente não carrega só o vírus, a gente é o vírus, o hospedeiro e o parasita. Então, toda essa reflexão da sociedade do cansaço é porque a gente mesmo está sustentando isso, a gente sustenta essa alta produtividade, esse excesso de positividade. As redes sociais têm um papel muito importante nisso, elas sustentam sim muito isso, quantas vezes a gente aí não vê só coisas felizes no Instagram e outras redes sociais. E esse livro, ele leva a essa reflexão mesmo de você mesmo estar se autodestruindo nos seus pensamentos. E eu acho interessante esse livro pra gente tomar cuidado, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você leia esse livro. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Essa foi uma resenha aqui desse livro e eu queria trazer ele aqui porque ele vale muito a pena. E não se esqueça aqui de acompanhar os vídeos que eu pretendo trazer mais livros assim desse estilo. Um beijo e até a próxima. Tchau!